Você entra numa biblioteca, mas não tem cheiro de livro velho, nem som de páginas virando. Em vez de prateleiras, tem cadeiras. E nas cadeiras tem pessoas, te olhando, esperando que você escolha uma delas. E o pior, você pode. Esse lugar existe. Não é ficção, não é arte contemporânea. É a Human Library, criada na Dinamarca. Claro, onde mais seria? Por um grupo de gente muito bem intencionada, que decidiu que o mundo precisava de mais empatia. Como? Transformando os seres humanos em livros vivos. Literalmente. A lógica é simples. Você escolhe uma pessoa com base em um estereótipo. Ex-refugiado, muçulmana, alcoólatra em recuperação, gordo, trans, judeu ortodoxo, ex-presidiário, enfim, aquele combo de rótulos que a sociedade adora usar para reduzir alguém a um resumo de Wikipédia. Você pede esse livro humano na recepção, senta numa mesinha e ele conta a história dele para você. Mas calma, não é uma conversa entre dois iguais, é um empréstimo, com duração, com regras, com etiqueta. Você é o leitor. E a outra pessoa? Bom, ela é o conteúdo. A ideia parece fofa. Combater preconceitos por meio do diálogo. Mostrar que, por trás de cada estereótipo, tem uma história real. Um ser humano complexo. Só que, ironicamente, o projeto faz isso colocando essas pessoas em vitrines comportamentais. É como se a única forma de ser ouvido fosse virar um objeto de estudo. Ou pior, de consumo. E antes que você ache que é só mais uma invenção nórdica excêntrica e esquecível, já te aviso, a ideia se espalhou. Cresceu como tudo que mistura boa intenção com branding emocional. Mais de 80 países já aderiram. Tem Human Library até em universidade pública. E como todo produto viral, agora existe versão corporativa. Isso mesmo, tem empresas que contratam livros humanos para falar com seus funcionários. Palestras de empatia pagas por hora. Literalmente o seu trauma monetizado em TED Talk. No começo, era uma ação experimental, numa barraca de festival, com amigos ativistas. Hoje é uma máquina de narrativa moral, onde a dor alheia virou storytelling e os leitores saem emocionados, achando que foram iluminados. Mas ninguém pergunta como os livros se sentem, se eles estão ok em repetir suas histórias dia após dia, para desconhecidos que os enxergam como a versão humana de uma curiosidade de museu. Afinal, vamos ser sinceros, você iria a uma biblioteca para ouvir um homem trans muçulmano ex-dependente químico? Porque se importa? Ou porque quer dizer que foi? Tirar uma foto, contar para alguém, se sentir evoluído por 20 minutos antes de voltar para o seu feed. Sim, o mundo precisa de empatia, mas talvez não seja uma boa ideia ensinar isso, transformando os seres humanos em atrações de zoológico ético. A Human Library é descrita como uma iniciativa sem fins lucrativos. Claro. E a Coca-Cola também diz que se importa com a sua saúde, porque o mundo corporativo inteiro aprendeu a conjugar a palavra diversidade do jeito que mais rende, no gerúndio. Estão fazendo inclusão, trazendo escuta ativa, reeducando vieses. Enquanto isso, colocam pessoas marginalizadas, sentadas em salas de vidro para contar sua dor por hora. Aula,
sob os olhos atentos de RHs que acham que estão salvando o planeta com crachás coloridos e frases motivacionais. Mas não se engane, por trás do ar de intercâmbio humano, há estrutura. E quando há estrutura, há dinheiro. A Human Library tem diretoria, tem protocolo, tem patrocínio, tem presença em fóruns globais. Participa de eventos do tipo Davos. Sabe, aquele lugar onde bilionários simulam preocupação com o mundo antes de voltar para os jatinhos. E quem banca a logística de tudo isso? Empresas como Microsoft, Deloitte, Volkswagen e outras tantas que querem limpar a barra social, com workshops de escuta ativa. Pagam pelo pacote Diversidade Pronta, onde você não precisa contratar pessoas marginalizadas. Só ouvi-las por meia hora, tirar uma foto, fazer um post com a legenda. Hoje aprendi a importância de ouvir. A ironia é tão grotesca que parece roteirizada. O mundo finalmente escuta vozes silenciadas, mas só depois de transformá-las em produto. As histórias são mediadas, roteirizadas, padronizadas. Os livros humanos precisam seguir regras, evitar temas desconfortáveis, demais manter uma postura acolhedora, mesmo quando falam de abuso, tortura, fome ou racismo institucional. Porque, afinal, ninguém quer um livro que cause desconforto real, né? Só o suficiente para render um insight no LinkedIn. O contrato é silencioso, mas implacável. Você conta sua história, e nós usamos isso como vitrine da nossa evolução. Você abre sua vida e a gente ganha pontos de ESG. Você revive seus traumas e a empresa sai com um selo de empatia. Todo mundo feliz, menos você. E isso, claro, sem falar das milhares de iniciativas paralelas que começaram a copiar o modelo. Clube da Escuta, Biblioteca Viva, Storytelling Empático e a mais nojenta de todas, Consultoria de Experiência de Minorias. Gente cobrando para treinar empresas a se conectarem com realidades diferentes. Um mercado novo, onde a moeda é dor e o lucro vem da capacidade de expô-la de maneira bonita, segura e bem embalada. A Human Library virou uma franquia ética. E como toda franquia, o conteúdo pode até ser autêntico, mas o formato já vem com manual. O sistema obriga que o outro seja compreendido apenas enquanto cabe no molde. E quando o molde é uma mesa de biblioteca corporativa, a realidade vira performance. A pergunta que ninguém faz é: o que acontece com esses livros depois do empréstimo? Eles voltam para a prateleira e somem? Ou continuam carregando o peso de se tornarem um case ambulante? Ser escutado não é o mesmo que ser respeitado. E colocar o outro num pedestal temporário de atenção, sem intenção de mudar nada, além do seu próprio ego, é só mais uma forma de consumo. Mais requintada, talvez, mas ainda consumo. Se você achava que esse era só um projeto social simpático, parabéns! Acabou de descobrir a diferença entre empatia e vitrine. E a vitrine, como você sabe, nunca foi feita para proteger o que está dentro, mas para vender melhor. Agora respira fundo, porque vai piorar. Como sempre. Porque o que começa como uma boa ideia termina como um item na planilha de eventos corporativos. Você acha que estou exagerando? Então me diz, por que a Human Library virou atração de congresso,
Tipo aquelas feiras onde vendem aromatizador de ambiente e serviço de contabilidade. Só que agora tem pessoa trans sobrevivente de violência no Stand 32, entre o food truck vegano e a palestra sobre neuroliderança. É um espetáculo de humanidade engarrafada. Uma espécie de zoológico ético onde você pode interagir com o outro sem a responsabilidade de ser transformado por isso. Você entra, ouve a história do dia, posta no Instagram e vai embora se sentindo um revolucionário de terno slim fit. Nada muda além da sua autoestima. E o mais bizarro, funciona. Dá engajamento, dá mídia espontânea, rende manchete de jornal e prêmio de inovação em recursos humanos. E o mais surreal, as empresas que apoiam esse tipo de ação são muitas vezes as mesmas que demitem minorias em massa quando chega uma crise, que deixam mulheres negras fora de cargos de liderança, que terceirizam o trabalho mais explorado possível. Mas tudo bem, porque elas trouxeram a mulher refugiada para contar como foi perder a família e reconstruir a vida. De preferência, com um sorriso no rosto e camiseta com o logo do patrocinador. E se você acha que os livros humanos ganham bem para isso, que lindo seria! A maioria recebe ajuda de custo, quando muito. Porque não é sobre dinheiro, é sobre troca. A troca, claro, onde uma parte se emociona e a outra se desgasta. A troca onde um lado ganha visibilidade e o outro vira slide de apresentação. Onde quem escuta ganha bônus de cultura inclusiva e quem fala ganha um crachá escrito Diversidade Viva. Vamos combinar. Se você precisa alugar uma pessoa para entender o que é respeito, você não quer mudar. Você quer se sentir bem com sua própria ignorância. A Human Library se propõe a quebrar estereótipos, mas raramente confronta os estereótipos que estão na sala ouvindo, porque eles pagaram pela experiência. Então, o máximo que se pode fazer é cutucar, com luvas de pelúcia, de preferência. Aqui entra o momento mais desconfortável da coisa toda. O modelo virou benchmark. Gente do mundo inteiro reproduz isso em escolas, igrejas, fóruns, universidades, agências de publicidade. Criaram versões infantis, edições executivas, noites temáticas. Já vi livro humano com doença terminal. Já vi livro humano com esquizofrenia. Já vi gente contando como foi traficada, estuprada, explorada, entre cafés gourmets e puffs ergonômicos. Porque no fim, tudo é conteúdo, tudo é evento, tudo é mídia. A linha entre sensibilização e exploração virou poeira e ninguém quer varrer. Sabe aquele velho ditado de que a história é contada pelos vencedores? Pois é, agora a dor é contada pelos derrotados, mas exibida pelos vencedores. Em palco, com iluminação cênica, com hashtag, com catering. E o que me dá mais enjoo existencial é perceber que a plateia nem percebe o que está acontecendo. Porque no fundo, essa estética da empatia virou um produto de luxo. Só consome quem pode. Só organiza quem domina. Só rentabiliza quem jamais viveria nada daquilo que ouve. Você percebe o absurdo. A marginalidade virou entretenimento socialmente aceitável. Não precisa mais ir longe para explorar alguém. Basta colocar essa pessoa diante de um microfone, pagar o Uber e oferecer uma garrafa d'água. O resto, a máquina faz sozinha.
E você, aí, achando que estava fazendo um favor por ouvir alguém que não é como você. Quer saber? O maior favor que você podia fazer era não transformar a existência alheia em vitrine do seu moralismo limpinho. Mas aí, claro, não renderia post. Agora, vamos entrar no território mais incômodo. A fantasia do diálogo. A ideia utópica de que colocar duas pessoas para conversar é suficiente para gerar transformação. Respira fundo e segura essa. Nem todo mundo tem o luxo de ser ouvido com neutralidade. E esse é o ponto cego da Human Library. E de todos os clones bem-intencionados dela. Por que não? O livro humano não entra numa sala neutra. Ele entra carregando tudo o que o mundo já projetou nele. O preconceito, o estigma, a desconfiança, o cansaço de repetir a própria história para plateias que estão ali só para validar a própria superioridade emocional. Isso não é diálogo. Isso é performance. Imagine que você foi vítima de racismo desde os 6 anos. Sofreu com isso na escola, no trabalho, na rua, em todo lugar. Aí te convidam para ser um livro por 15 minutos. Te colocam numa sala com um grupo de brancos, sorridentes que querem ouvir sobre suas feridas, mas sem se sentir culpados por nada. Só curiosos, cordiais, levemente culpados, mas do tipo que alivia a culpa com uma assinatura no LinkedIn. Esse não é um espaço de escuta. É uma trincheira disfarçada de salão de chá. E sabe o que é ainda mais desesperador? A falsa simetria da proposta. Porque o formato da Human Library parte do pressuposto que ouvir um sobrevivente de genocídio e ouvir um militar aposentado são experiências de mesma natureza. Spoiler: não são. A dor não é uma ferramenta pedagógica neutra. Ela carrega história, contexto, estruturas de poder. E aí, quando você mistura tudo no mesmo caldeirão para promover empatia, o que sobra é uma espécie de fast food existencial. Você vai lá, consome uma dor que não é sua, se sente mais humano por isso e volta para casa feliz com a própria consciência social. Mas, no mundo real, nada mudou, porque o mundo real não se resolve com conversa de 15 minutos. Agora junta isso ao fato de que muita gente que participa dessas bibliotecas vivas relata sair exausta, vazada, invadida. Por quê? Porque contar a própria dor para desconhecidos que acham que estão te fazendo um favor é emocionalmente violento. Só que a violência aqui é gourmet. Tem cheiro de lavanda e trilha sonora de fundo. Não é grito, é silêncio. E silêncio, meu amigo, quando é imposto em forma de respeito, é só outra forma de apagar o outro com educação. E talvez o que mais me revolte, sim, isso existe até para mim, é o modo como esse modelo vem sendo replicado como solução educativa. Escolas, empresas, ONGs, todo mundo quer aplicar a fórmula. Vamos escutar os diferentes. Só que o diferente, nesse contexto, é sempre o mesmo. O vulnerável, o periférico, o excluído. Nunca é o CEO. Nunca é o policial. Nunca é o juiz. E se for, é com controle total da narrativa. Ou seja, a escuta é seletiva. A empatia é dirigida. A transformação é ilusória. Porque se você realmente quisesse transformação, não criaria um evento. Criaria uma ruptura. Mas isso dá muito trabalho. Então seguimos nessa montanha-russa ética.
onde o que importa não é o que a pessoa viveu, e sim o quanto aquilo é fotogênico. Quer um exemplo? Em 2019, uma edição da Human Library em uma escola dinamarquesa convidou um ex-refugiado sírio para falar sobre sua fuga da guerra. A plateia adorou, aplaudiu, chorou, mas na semana seguinte, a comunidade escolar apoiou medidas de imigração mais rígidas, como se a dor do outro fosse válida só enquanto espetáculo controlado. Tirou do palco, some o interesse. O diálogo nesse formato não é revolução, é anestesia. É como dar um tapa e depois oferecer um analgésico. A plateia acha que fez algo incrível só porque ouviu. Mas ouvir não é ação, é só o primeiro passo. E, nesse caso, é um passo em círculos. Então, me diz, vale mesmo a pena transformar gente em livro? Ou seria melhor começar a tratar as pessoas como pessoas? Ou talvez esse seja o maior spoiler da Human Library. No fundo, ninguém quer saber da história toda. Só querem o trecho que cabe numa legenda inspiradora. E se for esse o caso, parabéns. Você está exatamente onde o sistema queria. E então, chegamos ao momento em que tudo desaba. Suavemente, claro. Porque esse é o tipo de iniciativa que se desmonta como um castelo de cartas de papel reciclado. Parece bonito, parece necessário, mas no fim serve mais para quem organiza do que para quem participa. Porque o público vai embora com aquela cara de quem foi transformado por dentro, mas esquece o nome da pessoa que ouviu 15 minutos depois. E o livro humano? Esse volta para casa com um vale-sanduíche e a esperança murcha de que alguém finalmente tenha entendido alguma coisa. Spoiler, não entendeu. A verdade é que essas bibliotecas humanas não têm muito a ver com aprender. Tem mais a ver com aliviar a culpa. É uma experiência controlada, onde o desconforto é cuidadosamente pasteurizado, embalado e oferecido num espaço seguro, com café de graça e ar-condicionado. Porque é assim que a empatia virou produto, sem sujeira, sem risco e com hora marcada, como um documentário na Netflix que você assiste enquanto scrolla o celular e pensa que fez algo pelo mundo. O problema não é ouvir histórias, o problema é que a gente parou aí. A história vira show. O sofrimento vira nicho. A diferença vira atração de feira inclusiva. E todo mundo aplaude o experimento. Porque foi corajoso. Porque foi necessário. Porque tocou meu coração. Mas ninguém se pergunta por que é sempre o mesmo tipo de dor que é convidado a virar vitrine. E ninguém nota que a maior performance não tá nos livros, tá nos leitores, tentando parecer transformados sem nem saber o que fazer com o que ouviram. A Human Library é uma ideia bonita. E é exatamente isso que a torna perigosa. Porque ela nos oferece uma catarse controlada, uma experiência emocional sob medida, um simulador de compaixão. Ela te dá o prazer de dizer que ouviu, sem a obrigação de agir. E é assim que a máquina da culpa se mantém bem lubrificada. Você sente, você chora, você posta um story. E vai embora melhor do que chegou. Melhor consigo mesmo. Melhor com o mundo. Mesmo que nada tenha mudado. Mas a pergunta que fica é: quem ganha com isso? Quem se beneficia quando a empatia vira entretenimento?
Quem lucra quando o trauma alheio é convertido em experiência cultural interativa? E a resposta é mais simples do que deveria. Todo mundo, menos quem precisa. Pronto. Você ouviu até aqui? Corajoso. Ou só curioso. Ou só meio entediado. Mas o suficiente para ter visto a fachada desabar. E agora? Vai fazer o que com isso? Vai fechar a aba e seguir para a próxima distração polida? Ou vai finalmente perceber que o problema não é a ideia da biblioteca, é o tipo de leitura que a gente se recusa a fazer fora dela? Se você chegou até aqui, parabéns! Já sabe mais do que deveria e menos do que gostaria. Agora você tem duas opções: fingir que nada aconteceu, ou abrir a próxima prateleira do absurdo e ver onde esse labirinto termina. Eu não recomendo, mas você vai clicar mesmo assim.